Olha aí, meu povo, vamos falar agora sobre os estados físicos da matéria. Lá na quinta série, mais ou menos, vocês estudaram, vocês viram essa parte, de que uma matéria, seja ela qual for, ela pode passar por três estados físicos fundamentais. Uma matéria, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida ou ela pode ser gasosa, certo? Esses três estados do corpo vão determinar as características das partículas daquele corpo. Como é que aquele corpo está organizado, beleza? Como a gente está estudando isso falando de temperatura, então é porque isso tem uma relação direta com a temperatura. Se eu perguntasse para vocês, vamos analisar aqui um corpo, a água, certo? A água que a gente encontra naturalmente, ela está em que estado? Sólido, líquido ou gasoso? Líquido, né? Só que aí pensa, se eu pego essa água líquida e coloco ela num congelador, certo? A temperatura dessa água vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir, né? Está no congelador, está lá na geladeira. E quando essa água diminui de temperatura, o que é que acontece com ela? Você vai perceber que a água ela não vai estar mais tão maleável, tão molinha. Ela passa a enrijecer, ficar dura. E a gente chama isso de gelo. Quer dizer, essa água que estava líquida passou a ser sólida, formato de gelo. Do mesmo jeito, o contrário. Se eu pegar minha água no estado líquido e colocar ela no fogo, o que é que vai acontecer com a temperatura dela? Vai aumentar, né? Então, essa água no estado líquido, aumentando de temperatura, ela vai começar a evaporar, ferveu e vai-se embora. Ela vira um gás, vira água no estado gasoso, certo? Então, os estados físicos da matéria, eu estou analisando a matéria em si, como é que ela está organizada. E a primeira coisa de diferente dos três estados que eu posso analisar é justamente a temperatura em que esse corpo vai estar. Dependendo da temperatura do corpo, ele vai estar em um dos estados, e se essa temperatura mudar, esse estado também pode mudar. Então, se eu perguntasse para vocês, qual dos três estados aí, ó, sólido, líquido e gasoso, qual é que é o mais quente? Gasoso, né? Então, se eu perguntasse, qual dos três estados aí é o mais frio? Menor temperatura? Sólido, né? Então, se eu olhasse para esses três estados, o que é que eu quero dizer para vocês? Que, ó, da esquerda para a direita, né, do sólido, passando pelo líquido, chegando até o gasoso, quanto mais para a direita, é porque maior é a minha temperatura. Quer dizer o quê? Que o estado gasoso é mais quente que o estado líquido, e o estado líquido é mais quente que o estado sólido. Beleza? Só que além da temperatura, tem outra coisa que a gente pode analisar. Quando a gente lembrar que temperatura tem a ver com a agitação das partículas, o que é que a gente imagina? Que aquela partículazinha, o átomo do meu corpo, ele tem uma certa agitação. Se ele começar a se agitar mais, é porque a temperatura dele aumentou. Não é isso? Só que imagina dois átomozinhos pertinho um do outro. Quando essa agitação está aumentando, um átomo, querendo ou não, começa a bater nesse outro. E não é tão interessante esse átomo ficar colidindo, certo? Então, o que é que acaba acontecendo? Quando a agitação de uma partícula ela começa a aumentar muito, é natural que esses átomos comecem a se afastar um pouquinho um do outro. Então, quando a gente está no estado líquido, por exemplo, e começa a esquentar, começa a aumentar a agitação da partícula, as partículas começam a ficar mais afastadas umas das outras, e esse afastamento faz com que ela se espalhe mais rápido. Até por isso que o estado gasoso é muito mais maleável, muito mais separada as partículas umas das outras, certo? Imagina assim, se eu pego um balde cheio de água e um balde cheio de vapor de água, aí eu jogo em vocês agora, certo? Enquanto a água vai estar mais juntinha, você vai conseguir enxergar ela agrupada, o ar não. O ar vai se espalhar com muito mais facilidade, certo? Do mesmo jeito também seria o contrário. Se eu imaginar estado líquido,
meu átomo tem lá uma certa agitação. Quando eu diminuo a temperatura dele, essa agitação também vai diminuir. Se a agitação diminui, as moléculas elas começam também a se aproximar umas das outras, porque não tem necessidade dela ficar tão distante, já que a agitação é pequena. Só que quando elas se aproximam umas das outras, a gente começa a notar que a força que une essas moléculas também fica mais forte. Então, esse estado passa a ser o estado sólido. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Quando a gente tem temperaturas mais baixas, as partículas, as moléculas ficam mais próximas umas das outras e a força que deixa elas mais próximas também vai ser aumentada, certo? Essa característica da força que une e separa as moléculas, a gente chama de pressão. Certo? Pressão tem a ver com a força. Beleza? Então vamos aqui, ó. Eu tenho estado sólido, líquido e gasoso. Em qual deles a pressão, a força que une as moléculas é maior? Estado sólido, não é? Em qual deles a pressão, a força que deixa as moléculas juntas é mais fraca? Onde é que as moléculas estão mais separadas? No gasoso, né? Então a pressão, ó, ela aumenta do gasoso para o sólido. Ela aumenta ao contrário da temperatura. Então, quando a gente pensar no estado sólido, ele é o que tem menos temperatura, mas ele é o que tem mais pressão. Quando eu penso no estado gasoso, ele é o que tem maior temperatura, em compensação, ele é o que tem menos pressão. Deu para entender? Creio ter ficado meio mais ou menos, né? Então eu trouxe aqui para vocês uma ilustraçãozinha, ó, de como é que funciona tudo isso. Dá aqui para ver, ó. Vou ver aqui na nossa ilustração como é que seria, por exemplo, o estado sólido, né? Você vê que as partículas do corpo elas estão mais juntas, mais organizadas, ó, a temperatura baixíssima, 230 graus Celsius, certo? Se eu esfriar ainda mais esse corpo, olha o que, é que vai acontecer com a agitação dele, ó. Você nota que as moléculas estão tremendo menos, né? A agitação diminui. E se eu continuar baixando essa temperatura, diminuindo, vai chegar um ponto que a agitação dessa partícula vai parar. Lembra que a gente comentou sobre isso? Quando as partículas do meu corpo, quando o meu átomo para, isso é chamado de zero absoluto, certo? E o nosso zero absoluto é quando ele atinge a temperatura de menos 273 graus Celsius ou 0 grau Kelvin, certo? Por isso que o nome é zero absoluto, porque o Kelvin chegaria a zero. Então esse é o estado sólido, ó. As moléculas estão mais organizadas, a pressão é maior e a temperatura é baixa, beleza? O que acontece quando eu começar a aquecer as minhas partículas, ó? Eu vou começar a notar que a agitação dela também começa a aumentar e as moléculas começam a querer se separar umas das outras, certo? Isso, o estado líquido, nosso corpo vai ficar mais ou menos assim, ó. A pressão diminui um pouco, então as moléculas ficam mais livres. Isso acontece com uma temperatura um pouquinho maior, beleza? Se eu continuasse esquentando isso, Ronald, quando eu aqueço mais essas moléculas, aí eu noto que a agitação das partículas aumenta ainda mais. E aumentando essa agitação, olha o que acontece com a pressão, o que acontece com as moléculas. Elas ficam cada vez mais separadas. A pressão diminui bastante. Então deu para ver aí a diferença dos três estados? No estado sólido, a pressão é grande e a temperatura é pequena, as moléculas estão unidas. No líquido, a pressão diminui um pouquinho e a temperatura aumentou. No gasoso, está todo mundo afastado, a pressão é a menor, mas a temperatura é a maior dos três, certo? Quanto maior a temperatura do meu estado, menor a pressão dele. Do mesmo jeito, o contrário. Quanto maior a pressão do meu estado, menor é a temperatura dele. Show de bola? Vamos lá. Outra coisa interessante para a gente comentar é que
como a gente viu aí na ilustração, uma partícula ela pode mudar de um estado físico para outro, certo? Lá na quinta série, vocês estudaram já o nome dessas mudanças. Então, hoje a gente vai só relembrar elas, beleza? Então, vamos pensar assim. Ó. Duas dessas mudanças a gente já conhece. A gente sabe que quando um corpo sai do estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. Certo? Fusão não é aquela do Dragon Ball, não. Ó. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando o gelozinho lá derrete e vira água líquida, água molhada, como vocês dizem, é porque essa água passou por uma fusão. Certo? Do mesmo jeito, se a minha água líquida passa para o estado gasoso, ela passou por uma ebulição. Beleza. Aí só uma observaçãozinha. Lá no livro de vocês podem encontrar esse nome ebulição com outras nomenclaturas, certo? Você pode chamar isso de vaporização ou de evaporação, certo? Mas as três coisas vão querer dizer a mesma situação, que a água passou do estado líquido para o estado gasoso. Na verdade, ebulição, vaporização e evaporação recebem nomes diferentes porque tem a ver como foi que aconteceu esse processo, beleza? Só que para nós da física não importa como isso aconteceu, importa que passou do estado líquido para o estado gasoso. Talvez lá na química vocês vejam a diferença dessas três situações, né? Da ebulição, evaporação e vaporização. Mas aqui para nós, como a gente já está tratando desde o começo esse nome como ebulição, vamos deixar ele aqui, certo? Mas só queria lembrar que os três representam a mesma coisa. Agora, continuando. Do mesmo jeito que o meu corpo ele pode avançar aqui no estado, ele também pode voltar, certo? Então, primeiro dessas mudanças. Se o corpo que está gasoso ele fica líquido, ele vai passar por um processo que a gente chama de condensação. Lembra lá do leite condensado? É porque antigamente parte do processo para transformar ele naquela coisa gostosa que é o leite condensado, eles esquentavam muito o leite, a ponto até de virar um gás, e esfriavam ele de uma vez. Então o gás se tornava líquido de novo. Então passou por uma condensação. Beleza? Já quando o meu corpo passa do estado líquido para o estado sólido, ó a dica, ele está no estado sólido, até porque essa água solidificou, passou por uma solidificação. Beleza? Então vamos lá. Fusão é do sólido para o líquido. Ebulição é do líquido para o gasoso. Condensação é o contrário, é do gasoso para o líquido. Solidificação é do líquido para o sólido. Você pode perguntar, Ronald, tem como alguma coisa que é sólida virar gás sem passar pelo líquido? Na verdade, tem, certo? E essa mudança de estado recebe o nome de sublimação. Sublimação é quando eu tenho alguma coisa sólida que passa para o estado gasoso direto. Na verdade, outra observação é que quando eu também tenho um gás que ele se torna sólido sem passar pelo estado líquido, também tem o nome de sublimação. Certo? Então, sublimação tanto é do sólido para o gás, quanto é do gás para o sólido. Certo? Mas alguns livros eles gostam de também diferenciar se a sublimação é indo ou se é voltando. Então vamos também usar essa nomenclatura. Vamos dizer que sublimação é quando ele está do sólido para o gasoso. Só que quando eu quiser voltar, pensa num carro. Para voltar no carro você dá uma ré. Então do gasoso para o sólido, a gente vai chamar isso de ré-sublimação. Beleza? Sublimação do sólido para o gasoso, ressublimação do gasoso para o sólido. Show? Deu para entender? Vamos para um exemplo
para garantir que vocês entenderam mesmo. Olha aí que bacana. Vamos dizer assim, ó. Eu tenho aqui os 3 estados, A, B e C. Não necessariamente esses estados estão na ordem, certo? E aconteceram aí algumas mudanças. Mudança E, F, G e H, certo? Aí eu quero saber de vocês, quem é o estado A, quem é o estado B, quem é o estado C e qual é o nome dessas outras mudanças aí, ó, E, F, G e H, certo? Será que vocês conseguem resolver? Então faz o seguinte, pausa esse vídeo agora, tenta fazer aí, né, baseado no que a gente resolveu aqui embaixo. Se você conseguir, beleza. Se não conseguir, aí taca o play no vídeo que a gente resolve junto. Então vamos lá, pausa aí o vídeo. Boa. Vamos resolvendo aqui junto comigo. Então, se a gente for observar aqui no nosso exemplo, além das mudanças e dos estados, ele deu uma pista grande aqui, ó. Ele disse que do estado B para o estado C, passou por uma condensação. Só que se eu olhar aqui embaixo, condensação é de onde para onde? Condensação, ó, é quando ele tinha um gás que passou a ser líquido. Então, opa! Se condensação é do gasoso para o líquido, então é porque o meu estado B é o estado gasoso e o meu estado C é que é o estado líquido. Olha aí como é difícil. E uma coisa mais difícil ainda. Se o B é gasoso e o C é líquido, o estado A é o estado o quê? Sólido, né? Olha aí. Então, de cara, a gente já descobriu 3 desses estados. Estado A é o estado sólido. Estado B é o estado gasoso. Estado C é o estado líquido. Show! Então, vamos aqui comigo. O D seria a própria condensação em si, né? Então, não tem nem o que a gente responder nele. Agora, qual é o tipo de mudança do E? O E está passando do sólido para o gasoso. Que mudança é essa? Sólido para o gasoso? Beleza, é uma sublimação. Perfeito, sublimação do sólido para o gasoso. E o F, que é o contrário, do gasoso para o sólido, também é uma sublimação. Só que para a gente poder diferenciar, a gente disse que indo era sublimação e voltando estava vindo de ré, né? Então o F é a ressublimação. Perfeito. O G ele está indo aqui, ó, do líquido para o gasoso. Se alguma coisa é líquida e vira gás, passou lá pela evaporação. Só que, usando a nomenclatura que a gente está usando, do líquido para o gasoso, passou por uma ebulição. Show! E a última. Se eu tenho alguma coisa líquida que passou a ser sólida, ela passou por que tipo de mudança? Foi por uma solidificação. Show de bola, meu povo? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. No mais, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!